Senhor é convosco. Bendita sois Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, filhas da Igreja Católica, vivendo este momento da vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, sobre o coração de todos nós. Sinto no coração em aprofundar, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrinas, o nosso amor, a nossa adoração ao Espírito Santo de Deus, no mistério da Santa Missa. Quero levar vocês a adorar o Espírito Santo presente na missa. Onde se dá o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Onde, de fato, nós somos mergulhados no Espírito Santo. E eu quero começar lembrando para vocês que o Espírito Santo claro, Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele vem sobre nós pela paixão de Jesus. O Espírito Santo, Ele é derramado sobre nós da cruz de Cristo. Como não lembrar do lado aberto do Senhor Jesus Cristo, da onde brotou sangue e água, os sacramentos da igreja. Assim, filhos e filhas da igreja, o Espírito Santo, Ele vem sobre nós da cruz do Senhor Jesus Cristo, do lado aberto do Senhor,
naquele dia em que no altar da cruz Ele entregou a sua vida por nós. O Espírito Santo, portanto, Ele não vem mais como do Antigo Testamento. Agora Ele não vem mais do alto. De fato, maravilhosamente o Espírito Santo vem por essência do coração de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo vem a nós pelo sacrifício de Cristo, pela sua oblação, pelo seu sacrifício expiatório, pelo seu amor até o fim. E Ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo vem pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição. Por isso eu vos falava que é na missa, a missa que é a atualização do sacrifício do Senhor, é na missa que nós temos uma experiência única e pessoal com o Espírito Santo de Deus. É da missa que o mundo é batizado no Espírito Santo. É do sacrifício de Jesus que brotam a vida nova, a conversão, o testemunho, tudo aquilo que nós sentimos no coração, por obra do Espírito Santo, vem pelo sacrifício do Senhor. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em uma das passagens mais belas do Antigo Testamento. Você pode abrir no livro do Êxodo, capítulo 11. Livro do Êxodo, capítulo 11. O que está acontecendo exatamente neste momento do capítulo 11? É o anúncio da morte dos primogênitos. Vocês se lembram? O faraó, diante de tantos sinais que Moisés e Arão realizaram no deserto, no Egito, eles não deixaram partir o povo. E o faraó colocou uma maldição, mas essa maldição voltou para si mesmo. É a morte dos primogênitos do Egito. É deste tema que vai tratar o capítulo 11 do Êxodo. É a última praga do Egito, a morte dos primogênitos. E exatamente à meia-noite, o anjo exterminador iria passar pela casa dos hebreus, passar pela casa dos egípcios, matando os primogênitos. E o Senhor disse: pegue um cordeiro, tome o sangue do cordeiro, passe na porta, nos umbrais das portas dos hebreus. Aonde houver a marca do sangue, a morte não entrará. Isso está escrito no capítulo 11, é o anúncio da morte dos primogênitos. No capítulo 12, versículo 12 e 13, especialmente o versículo 13, que eu passo a ler a vocês. Então, capítulo 11, o anúncio da morte dos primogênitos. Capítulo 12, versículo 13. O sangue passado nas casas em que estiverdes vos servirá de sinal.
vendo o sangue, passarei sobre vós. Não recebereis nenhum golpe do destruidor, quando eu golpear a terra do Egito. O sangue do cordeiro imolado, que Moisés marca os umbrais das portas, é o sinal pela qual o anjo, vendo aquele sangue, ele não vai matar os primogênitos das casas que tem marcada nos umbrais das portas o sangue do cordeiro. Vocês entenderam que nessa passagem do Êxodo há uma belíssima prefiguração do que aconteceu no Calvário e do que de fato acontece hoje. Se o que eu li aí agora no Êxodo é uma prefiguração, a Eucaristia do Senhor já é uma realidade. Todos aqueles que tomam do sangue do Cordeiro, todos aqueles que têm os seus lábios tingidos pelo sangue do Cordeiro, não verão a morte. A morte não entrará na vida de quem toma o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: quem tomar o meu sangue terá a vida eterna. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Mas o que eu quero profundamente vos ensinar, e volto a dizer, é na missa. Se essa passagem belíssima do livro do Êxodo é uma prefiguração, de fato hoje a igreja, ela é banhada pelo sangue do Cordeiro. As nossas vidas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Os nossos lábios tomam do sangue do Cordeiro, para que a morte não entre, não penetre dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, há também uma belíssima passagem que eu vou ler para vocês daqui a um pouco, que fala da experiência do mesmo povo de Deus quando saiu do Egito, e eles estavam com sede e reclamaram a Moisés: queremos água para beber. Estamos aqui para morrer de sede. Moisés, tirasse-nos do Egito para morrermos de sede nesse deserto. Onde vamos ter água para beber? E Moisés clama ao Senhor dizendo: Senhor, o que faço com este povo? Onde eu vou achar água para esta multidão? E eram mais de 600.000 pessoas. 600.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Muita gente. Onde eu vou dar água para este povo beber? E o Senhor diz a Moisés: pegue o teu cajado, bata na rocha, e da rocha que você bater, bata 3 vezes sobre a rocha, e desta rocha que você bater, vai brotar água. E de fato isso aconteceu. Moisés bateu na rocha, e desta rocha brotou água, e todo o povo foi saciado com a água que saía da rocha. E São Paulo, o apóstolo, vai escrever na sua carta: a rocha era Cristo. A rocha que Moisés bateu no deserto e que brotou água para saciar o povo, esta rocha já era a prefiguração de Cristo.
É o Senhor Jesus, Ele quem nos dá a água, Ele quem nos dá o Espírito, Ele quem nos dá o seu sangue santíssimo para sermos inebriados, para sermos salvos. A bebida celestial, a bebida do céu, o vinho novo do reino dos céus. E o Senhor disse: vinho novo em odres novos. Este vinho novo, que não é mais vinho, é o seu sangue que Ele vai dar à igreja. Este sangue santíssimo que nós adoramos na Eucaristia do Senhor, este sangue precioso que é a bebida da igreja, é a bebida celestial da igreja, é a nossa salvação, é a nossa alegria, é o fundamento de tudo aquilo que foi prefigurado em todo o Antigo Testamento. Mas vamos tomar a passagem exatamente a carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vejam aí que está escrito: e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam de um rochedo espiritual que os seguia, e esse rochedo era o Cristo. Vamos repetir: e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam de um rochedo espiritual que os seguia, e esse rochedo era o Cristo. São Paulo, filhos e filhas da igreja, está deixando maravilhosamente muito claro sobre o derramamento do Espírito Santo, que essa bebida espiritual, ao mesmo tempo que é o Espírito Santo, como não dizer, mas é claro, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, há uma ligação profunda entre o sangue de Jesus, consagrado na missa, o sangue de Jesus derramado no Calvário, o sangue de Jesus que nós bebemos na missa. O meu sangue é verdadeiramente uma bebida, e a pessoa do Espírito Santo, até o ponto de ele dizer: o Espírito Santo é o sangue de Cristo na missa. O Espírito Santo é Ele, e de fato, quem muda, quem transubstancia o vinho. A substância do vinho é mudada na substância do sangue de Cristo. É o Espírito Santo quem faz isso na missa. Para dizer então que quando nós comungamos, quando nós bebemos o sangue de Cristo Jesus na missa, nós bebemos o Espírito Santo, nós tomamos o Espírito Santo, nós somos inebriados do Espírito Santo. Quando nós tomamos do sangue de Cristo na missa, nós tomamos do Espírito Santo, nós bebemos desta bebida espiritual, que é o sangue do Senhor, e que nos dá a vida eterna. Vamos recordar alguns momentos
belíssimos da missa. Quando o sacerdote impõe as mãos sobre as oblatas, ou seja, o pão e o vinho, e ele suplica: Senhor, envia o teu Espírito Santo, enviai o teu Espírito Santo, para que este pão e este vinho se tornem verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Este é o momento da missa extraordinário, quando o Espírito Santo, ele vem não do céu. O Espírito Santo, ele vem pela pessoa do sacerdote que está celebrando. O Espírito Santo, ele vem da unção que o sacerdote recebeu no dia da sua ordenação. O Espírito Santo vem sobre aquele pão, sobre aquele vinho, e ele muda o pão e o vinho verdadeiramente na carne e no sangue do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela é inebriada. A igreja, ela recebe do Senhor a bebida de vida eterna. E nós somos cheios do Espírito Santo. Essa realidade profunda, belíssima, que eu vos disse, o sangue de Jesus Cristo na missa é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão presente, ele vem tanto do sacrifício do Senhor, ele brota tão maravilhosamente da cruz de Cristo, do sacrifício do Senhor, que a Santa Igreja, sem medo algum, pode dizer: no sangue de Cristo está o Espírito Santo. No sangue de Cristo Jesus, que saiu do seu coração, está plenamente o Espírito Santo, está a pessoa do Espírito Santo, está a entrega do Espírito Santo dada pelo Pai e pelo Filho. Nós então na missa comungamos o Espírito Santo. Quando nos aproximamos do altar da comunhão para recebermos o Senhor Jesus Cristo, então eu estou vos ensinando que nós comungamos na missa o Espírito Santo. Os santos padres da igreja já diziam que quando nós comungamos o Senhor, nós comungamos o fogo do Espírito Santo, o ardor do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Mas que lindo, que maravilhoso poder adorar o Senhor. E quando eu adorar o sangue do Senhor no cálice, em cada consagração da missa, quando eu erguer os meus olhos para o cálice que o sacerdote levanta do altar, e eu saber que dentro deste cálice está o sangue de Jesus Cristo, e este sangue é
Sem dúvida alguma, a presença maravilhosa também do Espírito Santo. E com alegria a igreja diz: o sangue do Senhor, no sangue do Senhor está o Espírito Santo. No sangue do Senhor consagrado na missa está a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele brota do coração de Cristo aberto na cruz, e do coração do Senhor aberto na cruz foi derramado sangue e água. A água como grande sinal, como grande realidade do batismo que recebemos. O sangue como sacramento, o sacramento da Eucaristia do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Mas filhos e filhas, celebrando o dia de Pentecostes, como não dizer com toda certeza, com toda alegria: Espírito Santo, Tu estás no sangue do Cordeiro. Espírito Santo, nós te adoramos presente no sangue de Cristo. Espírito Santo, nós te adoramos profundamente no sangue do Cordeiro. Espírito Santo, nós te comungamos na missa quando comungamos o sangue de Jesus Cristo. Assim, nós aprendemos profundamente a adorar o sangue de Jesus na missa. Nós aprendemos a experimentar a presença do Espírito Santo na missa. E é verdade, se na missa eu comungo o Senhor Jesus Cristo, e Ele disse: minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Na missa também, pelo sangue de Jesus Cristo, eu comungo o Espírito Santo. Eu entro em comunhão profunda com o Espírito Santo, como pessoa. Não só pelos seus dons, seus frutos, seus carismas, mas eu comungo o Espírito Santo como pessoa. A pessoa da Trindade, o Espírito Santo Deus, entra dentro da minha alma quando eu comungo o Filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo, eu comungo o Espírito Santo. Maravilhosamente eu vos falo do sangue preciosíssimo do Senhor. Vem, Espírito Santo, que estás no sangue do Cordeiro. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu coração. Vem, Santíssimo Sangue de Cristo, penetra toda a minha vida, entra no mais profundo do meu coração. Eu te adoro, Espírito Santo de Deus. Eu te adoro, não como algo, não como coisa, não como energia, não como algo distante, mas a pessoa do Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro profundamente, Espírito Santo, principalmente quando eu comungo o corpo e o sangue do Senhor, porque no sangue de Jesus Cristo está o Espírito Santo. E eu o adoro profundamente. Vamos voltar à carta aos Coríntios. No versículo 3, São Paulo lembra o maná descido do céu. Eles reclamaram a Moisés no deserto, lembram? Estamos com fome, queremos comida. Lá no deserto, o povo reclamou com Moisés, e o Senhor fez cair do céu o maná, que de fato era uma comida vinda do céu, descida do céu.
Mas a diferença entre o maná e o corpo de Jesus é tão extraordinária. E nós não somos protestantes para dizer que o corpo de Deus é como maná, é como um símbolo. Não é. De fato, houve um maná descido do céu. Historicamente, está escrito no Êxodo, São Paulo fala nessa sua carta, houve o maná. Deus deu um pão do céu, que não era o seu filho ainda, mas Ele o deu. Essa comida espiritual que fala São Paulo, o povo se alimentou, e o maná foi o alimento. Mas depois o povo também teve sede. Moisés, estamos morrendo de sede, dai-nos água para beber. E o Senhor disse a Moisés: pega o teu cajado, bata sobre a rocha, e desta rocha vai brotar água, e o povo vai beber água, muita água. E o povo se saciou com a água. Mas está aí o pão espiritual e a bebida espiritual, que Paulo recorda do Antigo Testamento, mas que verdadeiramente agora este pão espiritual, essa bebida espiritual se torna verdadeiramente a carne e o sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Não é como o maná que vossos pais comeram no deserto e morreram. O pão que eu darei é a minha carne, a carne descida do céu. Não é mais o pão descido do céu, mas o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Aí está o fundamento precioso pela qual a Igreja Católica anuncia ao mundo que ela não se alimenta mais do maná, que ela não come mais um pão abençoado, mas o que ela recebe agora é verdadeiramente a carne do seu Senhor Jesus Cristo. E Ele disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Não é mais o maná que desceu do céu. O que desceu do céu agora é o Filho de Deus, e o Filho de Deus que se encarnou no ventre da Virgem Maria, Ele pode dar agora a sua carne como comida, Ele pode dar o seu sangue como bebida. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O sangue que eu darei é verdadeiramente o Espírito Santo presente no sacrifício do Senhor. E maravilhosamente a igreja já anuncia, os santos padres anunciavam este grande mistério: ó sangue de Cristo, onde está o Espírito Santo? Ó sangue de Cristo, onde eu sou batizado no Espírito Santo? Ó sangue de Cristo, onde eu sou lavado pelo Espírito Santo? E acrescento: ó sangue de Cristo, onde eu comungo o Espírito Santo, onde eu tenho experiência pessoal com o Espírito Santo. Porque na missa você não comunga só o Filho, você comunga o Pai, você comunga o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem do sacrifício do Senhor. A missa é o auge, a missa é o fundamento de todo batismo no Espírito Santo, porque é dela que brota, que nasce, que jorra para a igreja o sangue do Senhor. No capítulo 10 da carta aos Coríntios, primeira carta, versículo 3, todos, e vejam que esse capítulo 10 está falando do que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Ele está dando e fazendo uma comparação com o que foi prefiguração e o que é a realidade. Todos comeram
do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam de um rochedo espiritual que os seguia, e esse rochedo era Cristo. Eles não sabiam que aquele rochedo já era o Filho de Deus, uma prefiguração belíssima do sangue que a igreja tem. Vejam, o que é o altar? Quando você vem à missa, e essa pregação tem como fundamento que você adore o Espírito Santo na missa, porque os católicos não sabem adorar o Espírito Santo na missa. Os católicos ainda não sabem, não têm percepção lá na alma que o Espírito Santo está presente na missa tão realmente quanto está o Pai e quanto está o Filho. Isso eu estou falando que sacramentalmente o Espírito Santo está no sangue de Cristo, para dizer, quando você toma o sangue de Cristo na missa, você está tomando o Espírito Santo, esta bebida espiritual, que é o sangue do Senhor, que é sacramento. Entra em seu coração, o Espírito Santo se torna uma bebida, o sangue de Cristo. Padre, então o Senhor está nos ensinando que o sangue de Cristo presente na missa é a pessoa do Espírito Santo. Como não dizer que não é? Como não dizer que o sangue de Cristo, brotado do sacrifício, nascido do sacrifício, derramado no Calvário, tem a plenitude do Espírito Santo? Se o Espírito Santo não vem mais, a não ser pelo sacrifício de Cristo, eu estou vos anunciando que o sangue do Senhor presente na missa é a plenitude do Espírito Santo. Quando você toma o sangue de Cristo, você está tomando do Espírito Santo, como um fogo que penetra dentro da tua alma. Entenderam isto? Como os mártires. Os mártires que se consomem por Jesus, cheios do Espírito Santo. Assim, quando você vem à missa, e ainda os católicos, a maioria dos católicos infelizmente não sabem adorar, não são ensinados a adorar. Embora a adoração é um dom do alto, eles não são ensinados a adorar, não sabem adorar, não sabem comungar. Embora comunguem verdadeiramente o Filho de Deus na missa, não sabem comungar. Não é o não saber que retira a presença real de Jesus do altar, mas o não saber é muito doído, é muito dolorido. Embora Jesus se dê a você, você não sabe comungar, você não sabe adorar, você não sabe receber o Senhor Jesus dentro de você, você não adora o Espírito Santo dentro da tua vida. Se eu estou vos falando que você comunga o Espírito Santo na missa, comunga, o Espírito Santo é pessoa, e ele pode ser comungado, como é comungado o Filho. E eu estou falando que no sangue de Cristo presente na missa, consagrado na missa, está a pessoa do Espírito Santo, porque no sangue do Senhor está a profundidade do seu mistério, da sua oblação. Quando na consagração nós escutamos o Senhor Jesus dizer: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Que sangue é este? Já se perguntaram? De onde brota esse sangue da missa? De onde vem? Como é possível
este vinho se mudar no sangue do Senhor. Vem do Calvário. O sangue de Cristo consagrado na missa é o sangue do Calvário. De que modo? Como? É o Senhor Jesus nos sacerdotes. Ele é o único sacerdote. É Ele que tem o poder de mudar o vinho no seu sangue, por obra do Espírito Santo. E eu volto a vos dizer, naquele momento sublime da consagração, que antecede, quando eu estendo as mãos sobre o pão e o vinho. Pai, derramai sobre essas oferendas do Espírito Santo, para que se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo, como pessoa, ele vem. É a pessoa do Espírito Santo quem muda o vinho no sangue de Cristo. É a pessoa do Espírito Santo que vem sobre o altar para realizar o maior milagre, trazer para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Não mais o maná descido do céu. O Senhor Jesus disse, eu vos repito, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Não é como o maná que vossos pais comeram no deserto e morreram. Embora hoje, infelizmente, se tem esta tentação de seguir ensinamentos prostituídos, essa é a palavra forte, mas verdadeira, com relação à verdade da presença real do Senhor no Santíssimo Sacramento. Quando se tem aí esta invasão de mentiras com relação à pessoa de Jesus, com relação ao mistério do Senhor, com relação à presença do Espírito Santo na igreja, com relação a tudo aquilo que nos dá a alegria de pertencer à verdadeira esposa do Senhor, que é a Igreja Católica. Nós precisamos ter no coração esse fundamento de adoração. Precisamos vir para o altar de Deus, em cada missa, com a certeza que eu vou adorar ao Espírito Santo, que eu posso comungar o Espírito Santo, que eu posso ser cheio do Espírito Santo. E é preciso que o teu coração se entregue a esse mistério. A ignorância dos católicos, a ignorância de tantos católicos, não, de maneira alguma, não retira da igreja a grande verdade da presença real do Senhor Jesus Cristo no altar. A ignorância dos católicos, aqueles que são enganados, aqueles que não sabem adorar, que não sabem nem o que é a missa, não retira da igreja, claro, a verdade profunda da qual ela vive. Deus é sacramento, seu corpo é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida. Nem aqueles católicos que comungam sem saber, nem aqueles católicos que comungam de forma profana, nem aqueles que zombam do Senhor. Ninguém pode tirar da igreja o grande mistério do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, verdadeira comida e verdadeira bebida. E se eu vos disse aqui que no sangue consagrado de Jesus Cristo na missa está a pessoa do Espírito Santo,
Que quando você bebe do sangue de Cristo, você bebe do Espírito Santo. Quando você bebe do sangue de Jesus Cristo na missa, quando você comunga ao Senhor, você está cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo você pode expulsar o Espírito Santo da sua vida pela tua ignorância, por não desejar Deus. E hoje ainda há uma porção de católicos e católicas que não desejam Deus. A porção, uma multidão de católicos e católicas que não adoram o Senhor Jesus Cristo ainda, que não sabem o que é a missa, que não conhecem o Espírito Santo e que precisam muito de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, com os mistérios da igreja, pela qual hoje vós estáis sendo instruídos. São Paulo escreveu: Deus falou por ele. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, que era o maná, e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam de um rochedo espiritual que os seguia. Esse rochedo era Cristo. Se eles bebiam do Espírito de Cristo, mesmo sem saber, porque o Filho de Deus não havia se encarnado ainda, mas eles bebiam do Espírito de Cristo. Perceberam? São Paulo está dizendo que aquela rocha, aquela coluna de fogo que guiava o povo à noite, aquela nuvem durante o dia, aquela água brotada da rocha, o maná descido do céu, tudo já era uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo. Só que hoje nós não vivemos mais de prefiguração, passou, nós estamos na nova e eterna aliança. O Senhor Jesus já veio e Ele dá a sua carne, Ele dá o seu sangue. Nós não somos esses protestantes que vivem ainda no Antigo Testamento. Nós já demos o grande salto maravilhoso, digo a nível de sacramento, porque sacramentalmente, se posso dizer assim, para que vocês entendam, eles vivem ainda no Antigo Testamento como símbolo, vivem aí adorando a Arca da Aliança, vivem aí comendo de pão com vinho, como se fosse ainda tudo do Antigo Testamento, vivem aí ainda o legalismo, até o dízimo deles são edificados ainda no Antigo Testamento. Nós, muito pelo contrário, nós demos o salto, graças a Deus, ao mistério do Senhor, nós nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo, do Verbo de Deus que se fez carne. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Eu não sou mais alimentado só por uma bebida espiritual. Agora eu sei que essa bebida espiritual que foi prefigurada no Antigo Testamento é o sangue do Senhor Jesus Cristo, consagrado na missa. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue que será derramado por vós. Este é o meu sangue, eis a bebida. O meu sangue é verdadeira bebida. Vocês estão entendendo isso no profundo do coração de vocês? Mas o que leva as pessoas a não viverem esse mistério é a ignorância. Mas eu quero vos repetir, a ignorância de tantos católicos não retira nada da verdade da igreja. Muito pelo contrário.
A igreja tem a verdade, e ela sofre de ver os seus filhos e filhas abandonando a verdade. Mas nesta pregação, nesse ensinamento, nesse dia de Pentecostes, que maravilha os nossos ouvidos poder escutar que no sangue de Jesus Cristo consagrado na missa, derramado no Calvário, está o Espírito Santo. Poder escutar que o Espírito Santo vem sobre nós maravilhosamente pelo sacrifício de Cristo, que é a missa. É na missa que nós somos batizados no Espírito Santo. E a palavra batismo tem a realidade de mergulho, de entrar, de ser tomado, de ser tomada pelo Espírito Santo. Assim, quando eu venho à missa, não mais com um coração distante, mas quando eu venho à missa para adorar Jesus Cristo, quando eu venho à missa para comungar o Senhor Jesus Cristo, eu sinto, há um sentimento muito claro dentro de mim, que o Senhor está entrando, que eu estou sendo amado, amada por Deus, que o meu coração é cheio do Espírito Santo, e dele brotam os dons, os frutos, os carismas, a missão que eu tenho, a minha vida consumida por Deus, a minha vida doada por Deus, é na missa. E se eu digo mais uma vez, o Espírito Santo não vem mais do céu, ele vem do sacrifício de Cristo, ele vem do coração aberto do Senhor na cruz. O sangue jorrado, o sangue espirrado, jorrado no coração do Senhor, da cruz, é o Espírito Santo. É como um Pentecostes do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado sobre a mãe de Deus, sobre João, o discípulo amado, sobre os guardas do pretório, sobre os que estavam aos pés da cruz. Como não dizer que é um Pentecostes do sangue do Cordeiro, que lava, quando o sangue de Jesus cai sobre a face da terra, é já a grande realidade do Espírito Santo que já veio e que virá sobre a igreja. Adorar o Senhor Jesus na missa, adorar o seu corpo e o seu sangue, é ser cheio do Espírito Santo, é ser batizado no Espírito Santo, tomar do sangue do Senhor na missa, adorar o sangue do Senhor consagrado pelo sacerdote em cada missa, erguer os nossos olhos e adorar Jesus Cristo na missa, adorar o seu corpo, adorar o seu sangue, alma e divindade, suplicar o Espírito Santo como um grande Pentecostes que se realiza dentro de nós. E tudo começa dentro, não é verdade? O meu Pentecostes a minha intimidade com o Senhor Jesus Cristo, o meu íntimo comungante de Deus. Quando eu comungo o seu corpo, quando eu comungo o seu sangue, eu adoro o Espírito Santo. Espírito Santo tão presente no sangue de Cristo, que posso até dizer: tu és o sangue de Cristo. Espírito Santo tão presente no sacrifício da missa. Espírito Santo que transforma, que transubstancia o vinho
verdadeiramente no sangue do Senhor. E quando eu comungo, embora tenha gosto de vinho, aparência de vinho, não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Ele penetra dentro de mim e eu adoro o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te adoro. Espírito Santo presente no sangue de Jesus Cristo, eu te adoro. Espírito Santo que fez com que o sangue do Senhor fosse consagrado nessa missa, eu te adoro. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro, meu Deus e Senhor. E nesse mistério tão profundo, eu então experimento que adorar o Espírito Santo na missa é um dom extraordinário. Que estar com o Senhor Jesus Cristo na missa é a maior alegria da minha vida. Que estar em comunhão com o Pai e o Filho e o Espírito Santo na missa, que comungar a Trindade na missa é o momento mais profundo da minha vida. Mesmo diante da ignorância de tantos católicos e católicas, não só no Brasil, no mundo, eu posso estar com o Senhor. Eu posso ter a verdade de Deus dentro da minha alma. Eu vos lembro mais uma vez. Quando vocês participarem da missa, e quando se levantar o cálice do Senhor, adorem o Santíssimo Sangue de Cristo. E adorem o Espírito Santo, profundamente presente nesse sangue. Profundamente presente. Porque o Espírito Santo vem a nós hoje, pelo sacrifício do Senhor. É o que foi prefigurado em todo o Antigo Testamento. Vocês se lembram que o Senhor disse a Moisés: passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Onde esse sangue estiver, a morte não entrará. Hoje temos os lábios tingidos pelo sangue de Jesus. A morte não entra dentro de você. A morte corporal já foi vencida. Não falo da morte corporal, porque a morte corporal já foi vencida. Agora eu falo da segunda morte, que diz o livro do Apocalipse. Essa segunda morte não entra em quem comunga o sangue de Cristo. A alma lavada pelo sangue do Cordeiro. Também o nosso corpo será ressuscitado, porque comungamos Jesus Cristo. Mas a segunda morte, ela não entra dentro de você. Mas é fundamental que durante a Santa Missa você aprenda profundamente a adorar Jesus Cristo, profundamente a adorar o Espírito Santo, presente também maravilhosamente no sangue consagrado do Senhor no altar. Adoremos o Senhor, adoremos o Espírito Santo, esplendidamente presente no mistério da missa. Que essa pregação produza frutos na sua vida. Que essa pregação conceda a vocês a sabedoria. Que vocês aprendam a adorar o Espírito Santo presente na missa. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. O Espírito Santo
Espírito Santo, nós te adoramos nesta manhã. Espírito Santo, presente, tu és presença espetacular na missa. Espírito Santo, tu és o sangue do Cordeiro na missa. Te adoramos profundamente e dê a todos nós a graça de um coração puro, humilde, sincero, autêntico, e que possamos, pelo nosso testemunho, arrancar as pessoas da ignorância e trazer de volta ao rebanho da igreja as ovelhas que estão perdidas. Santíssimo sangue do Senhor, presença real do Espírito Santo, nós te adoramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar. Ficando em pé, erguendo os nossos braços. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviver.